Bom, se você assistiu a primeira parte desse vídeo, você já sabe muito bem o que eu tô falando e aonde que eu parei. Então vamos retomar da onde que eu parei, que foi ali quando eu consegui o meu primeiro emprego, de fato, né, de carteira assinada, e comecei a ter de fato também a experiência de trabalhar com o design e com outros designers, beleza? Então vamos lá. Quando eu entrei nessa empresa, que eu comentei em 2016/2017, eu entrei como auxiliar de marketing, que normalmente é o jeito que você é registrado, podemos dizer assim, e como a sua carteira é assinada quando você vai trabalhar numa empresa. A empresa era uma empresa que fazia, tipo, eventos e lançamentos de empreendimentos imobiliários e ela tinha meio que uma house dentro dela. Então, tinham profissionais ali de design e tal que trabalhava, tinha um projetista 3D, tinha fotógrafo, tinha videomaker e tal. Então, éramos em 4. Eu, 2 designers e uma jornalista, que inclusive é a Letícia, que trabalha comigo até hoje em vários projetos. E só para você ter um pouquinho da dimensão da importância que esse emprego teve na minha vida, foi exatamente nesse emprego que eu aprendi tudo que me faltava para aprender em questão de prática. Como eu falei lá no outro vídeo, que foi a primeira parte da minha história, eu estudei muito a parte teórica, estudei muito mesmo, e ainda assim, depois de muito tempo, eu continuei estudando e estudo até hoje. Só que me faltava, sabe, tipo, o know-how da coisa, me faltava, tipo, colocar em prática, aplicar, validar o que eu tinha estudado. Na campanha política, eu apliquei e validei muita coisa, só que tinham muitas outras coisas que eu precisava validar e aplicar, e foi exatamente nesse emprego que eu apliquei tudo o que eu estudei durante anos e também aprendi muitas outras coisas que, cara, foi, assim, excelente pra minha carreira profissional. Pra você ter uma ideia, antes de eu entrar nesse emprego, eu não conhecia o FreePic. Eu fui conhecer o FreePic dentro desse emprego. Eu fiquei tipo, mano, tem um banco de imagens, um banco de ícones, um banco de vetor que você entra, baixa, usa, sem precisar fazer na unha. Porra, eu tô no céu então. Porque antes disso eu fazia tudo na unha. Eu tinha que fazer um ícone de telefone, eu fazia na unha. Eu tinha que fazer um ícone de WhatsApp, eu fazia na unha. Eu tinha que fazer um ícone de Facebook, eu fazia na unha. O FreePic me deixou um pouco preguiçoso? Talvez. Eu fiquei um ano, mais ou menos, nesse emprego e depois eu vi uma oportunidade de sair desse emprego porque eu já não tava mais gostando de estar ali naquele ambiente. E aí eu peguei e falei assim, tá, acho que o meu ciclo se encerrou por aqui e eu vou sair. E aí tinha uma outra empresa na mesma cidade, que era a cidade onde eu morava, que tava precisando de um designer. E aí eu mandei meu currículo, mandei meu portfólio e aí eu fui fazer uma entrevista. Eles me ofereceram um pouco a mais em questão de dinheiro e também me ofereceram menos trabalho. Então eu pensei, eu falei, mano, eu vou ganhar mais, vou trabalhar menos e ainda vou continuar trabalhando na área que eu gosto? Porra, eu vou. E aí eu fui. Só que vale lembrar que antes de eu fazer essa transição, ali ainda quando eu tava na minha primeira empresa, né, tipo, acabando ali o meu ciclo nessa primeira empresa, eu já tinha em mente e já fazia algumas coisas por fora. Então eu já fazia algumas artes soltas para alguns clientes, tipo soltos também, avulsos. Também fazia algumas coisinhas, tipo logo, só isso. Mas eu fazia algumas coisas, então eu já tinha uma vontade aqui dentro de, tipo, empreender, tá ligado? Mas aí eu saí dessa minha primeira empresa, que eu fiquei lá quase um ano, como eu disse, e fui para esse segundo emprego. Nesse segundo emprego eu fiquei quase 2 anos. E ali também eu aprendi muita coisa. Só que eu não aprendi tanta coisa quanto eu aprendi lá na minha primeira empresa. E aí isso me deixava muito mal, porque de certa forma eu sentia, ou sei lá, eu tinha a sensação de que eu tava perdendo tempo naquela empresa. Eu ia, batia ponto todo dia das 7h45 às 6, só que aquilo de certa forma me matava por dentro. E aí eu tinha essa sensação dentro de mim, tipo, eu tava perdendo tempo, que eu podia aproveitar esse tempo de outra maneira, que eu podia inclusive, tipo, estar realizando meu sonho de ter a minha agência, de ter os meus clientes, de trabalhar de forma, tipo, freela, tá ligado? Home office e tal. E isso foi cada vez mais aumentando e crescendo dentro de mim. Daí eu peguei e falei, tá, eu ganho isso tudo, ou só isso, depende do ponto de vista, e eu preciso, né, na minha agência, na minha futura agência, ganhar o mesmo tanto, ou até mais. Mas a ideia era ganhar o mesmo tanto para meio que se manter e manter o mesmo padrão de vida. Aí eu peguei e falei assim, beleza, eu vou me estruturar de alguma forma, eu vou conseguir meus primeiros clientes e tal. Ok, consegui. Bem ali no comecinho, que eu comecei a trabalhar nessa empresa, eu tinha alguns contatos, né, de clientes dessa empresa, inclusive, que queriam alguma coisa por fora, que às vezes queriam um post, que queria, por exemplo, algum designer que tomasse conta das redes sociais deles. E aí eu fui começando a, tipo, meio que colher os frutos que eu já tinha plantado quando eu entrei na empresa. Porque foi logo depois, tipo, eu entrei na empresa num mês, no outro mês eu já tava com alguns contatos e já tava meio que colhendo os frutos, tá ligado? Eu me juntei
com uma amiga minha que também trabalhava nessa empresa na época. E aí a gente criou a OWL, a OWL, que significa coruja, né, em inglês. E aí a gente montou essa empresa e aí a gente começou a prospectar clientes dentro da empresa que a gente trabalhava, vendo, né, os clientes que precisavam de alguém por fora, que precisava de algum trabalho extra. E aí a gente foi começando a movimentar a nossa carteira. O primeiro cliente foi um cliente lá de Fortaleza, de uma empresa que fazia monitoramento e rastreamento veicular. Aí esse cliente indicou a gente para outros clientes e aí a gente foi crescendo. A cada mês entrava tipo um cliente e a gente ficava muito feliz. Só que ainda a gente cobrava muito pouco perto do que a gente queria cobrar e além de tudo, os lucros era dividido em dois. Tá ligado? Então era metade pra mim e metade pra ela. Ela ficava na parte da criação de conteúdo textual e eu ficava na parte de criação de conteúdo visual. E aí a gente ficou assim durante um bom tempo, podemos dizer. Depois disso veio uma outra reestruturação e aí ainda nessa empresa eu montei, né? Tipo, ela saiu de, entre muitas aspas, sociedade comigo, né, desse acordo, e aí eu abri a Enter. Na verdade eu não abri, né, eu só troquei o nome, porque abrir de fato eu não abri nada. Na época eu era totalmente informal. Eu tinha o perfil no Instagram, eu tinha alguns perfis em outras redes sociais e tinha o meu contato no WhatsApp. E aí, tipo, eu não fazia nada, tipo, meio que com CNPJ, emitindo nota e tal. Mas aí a agência Enter, que eu tinha mudado o nome, não ficou assim por muito tempo. Eu tinha mudado o nome e tal, porque a pessoa tinha saído, e aí eu queria, né, meio que uma reestruturação. Aí eu falei, tá, vai chamar Enter. Só que não casou, tá ligado? Tipo, eu gostei no momento, mas depois de um tempo eu não gostei muito. Aí eu peguei e mudei de novo depois de um tempo. E é aí que a gente chega na hora que eu criei a Check. Depois de mais uma mudança de nome, depois de mais uma mudança de identidade visual, todo um redesign, tá ligado? A gente chegou no nome de Check. A gente, que eu digo eu, porque nessa altura do campeonato eu já tava 100% sozinho. E aí eu falei, tá, esse nome é legal, eu vou criar aqui uma identidade visual, vou criar aqui o logo e vou pegar, né, toda essa coisa e trazer pro meu lado, tipo, o lado mais intimista. E aí eu gostei do significado, eu gostei da ideia, eu gostei de tudo e mudei. Falei, tá, a partir de hoje a gente tem uma agência chamada Check. E aí, nessa altura do campeonato, além de estar sozinho e meio que o faturamento vindo todo pra mim, eu tava já com uma boa quantia de clientes, podemos dizer assim. Eu tinha, sei lá, uns 4 clientes fixos na carteira de social media e tinha alguns outros trabalhos por fora que eu fazia, tipo de identidade visual, de logo. Só que daí eu comecei a colocar na ponta do lápis. Eu falei assim, ó, aqui na empresa eu ganho 1.300, 1.400. Aqui na agência, na Check, eu tô ganhando tipo 800 mensal, 1.000 mensal, dependendo do mês. Cara, o que eu preciso fazer pra chegar nos mesmos 1.300, 1.400 da empresa e meio que, tipo, chutar o balde, tá ligado? Sair, fazer um acordo, sei lá, pedir as contas e viver o meu sonho de freela. Daí você deve estar pensando, pô, foi fácil, é só ir atrás de mais clientes. Tipo, faltava, sei lá, mais uns 400, 500 reais pra você conseguir sair. Faltava, era pouco, tendo em vista, tipo, os clientes que eu já tinha. Só que não foi isso que eu fiz. Eu comecei a me estruturar muito mais em questão profissional e em questão financeira. Por experiências, tipo, de vida, eu comecei a perceber que eu precisava de um pé de meia muito grande. Por exemplo, se, sei lá, se eu saísse da empresa e depois de 2 meses desse tudo muito errado, eu precisava de um alicerce financeiro para me manter e também para conseguir dar a volta por cima caso desse tudo errado. Daí eu comecei a me estruturar muito mais do que eu já vinha me estruturando, por exemplo, em questão de contrato, em questão de documentos, em questão de arquivos, e comecei a me estruturar e me planejar em questão financeira. Então, ao invés de pegar todo o dinheiro que eu ganhava, por exemplo, na empresa e na Check e gastar, eu comecei a investir em coisas para agência e tipo em coisas que eu precisaria depois que eu saísse da empresa, e também comecei a guardar uma boa quantia de dinheiro para tipo para ter mesmo, tá ligado? Para ter como se fosse uma emergência. E aí eu peguei e comecei a fazer um caixa muito grande. Aí chegou um determinado tempo da minha vida que eu falei assim, tá, eu já ganho mais ou menos a mesma coisa tanto na agência quanto na empresa. Eu já tenho um pé de meia muito sólido, que se eu sair, por exemplo, e der tudo errado, eu me mantenho por mais uns 6 meses. Eu já tenho todos os equipamentos, tipo computador, câmera, microfone, que eu preciso para eventualmente começar a gravar um vídeo, para gravar curso, para fazer isso, para fazer aquilo. Então chegou a hora de eu tomar a melhor e a maior decisão da minha vida. E nessa segunda empresa aconteceu a mesma coisa que aconteceu na primeira. Não estava mais meio que sustentável a nossa relação, tipo, de empresa para empregado, porque, mano, não adianta. Pessoa que nasceu para empreender, pessoa que nasceu para não ser funcionária, ela não vai ser funcionária. Ela pode até ser durante um tempo, mas vai chegar um momento que ela vai se sentir de alguma forma, tipo, presa, ela vai sentir que ela não tá crescendo. E aí eu peguei e falei, mano, eu tô muito triste aqui dentro, eu tô muito satisfeito. A empresa também, a minha patroa na época, percebeu isso e aí a gente entrou no acordo. Daí pensa, todo o dinheiro que eu tinha guardado durante aquele tempo que eu me estruturei e todo o planejamento de carreira que eu tinha feito,
eu ainda assim consegui um acordo com a empresa que eu trabalhava pra sair, tipo, tranquilo, e ainda ganhei todo o dinheiro do acerto. Aí eu peguei e falei assim, mano, eu tô nas nuvens, tá ligado? Eu posso agora focar 100% na minha parada, no meu negócio, e ainda ficar tranquilo em relação a dinheiro. Até aí, já tava muito bom pra mim. Tipo, já tava muito bom. Só que daí eu peguei e tive uma surpresa positiva. No meu primeiro mês como freela, eu consegui fazer, tipo, o triplo de dinheiro que eu fazia trabalhando na empresa. Eu cheguei a ganhar, em um mês, tipo, 12 mil reais, tá ligado? Só como freela. E aí, cara, eu fiquei, mano, é isso que eu quero pra minha vida. É isso que eu precisava, tá ligado? Eu precisava só de uma virada de chave, uma mudança de ambiente pra realmente focar no que eu quero, colocar toda a minha energia e fazer acontecer. E foi aí, tipo, desde então que eu vivo essa vida de, tipo, ter a minha agência, ter o meu negócio, viver realmente só de design e não só sobreviver e realizar um dos meus maiores sonhos, que é, tipo, trabalhar em home office, trabalhar como freela, ter o meu próprio negócio, ter os meus clientes, fazer o meu horário, enfim, é, tipo, realização de sonho mesmo, tá ligado? Só pra contextualizar e colocar umas datas aí, esse meu segundo emprego foi de 2018 pra 2019. Então, arredondando também, eu fiquei quase 2 anos, tá ligado? Nesse emprego. Fiquei, tipo, me estruturando durante muito tempo e tendo dupla jornada durante muito tempo. Então, como eu disse, eu batia ponto das 7h45 às 6 da tarde. Aí eu andava, tipo, 1 hora até chegar em casa. Depois que eu chegava em casa, era, tipo, umas 7h30, 7 horas. Eu ainda ia trabalhar na agência pra fazer as minhas coisas, tipo, dos clientes que eu tinha. Ficava até madrugada. Depois acordava às 6 horas da manhã no outro dia. Andava mais 1 hora até o serviço. Chegava lá às 7h30, 7h45, batia ponto e assim ia, tá ligado? E aí, no dia 9 de setembro de 2019, eu comecei a movimentar, mesmo que devagarinho ali, o Instagram da Check, postando conteúdos, postando, tipo, algumas coisas ali informativas e tal, sobre a Check e também pra ajudar, né, outros designers. E aí, de grão em grão, a gente chegou onde a gente tá hoje e a gente vai fazer muito mais coisa nessa vida aí. Eu tenho ciência que nesses 2 vídeos que eu dividi, né, da minha história e da história da Check, eu não contei muitas coisas, tipo, detalhes, perrengues que eu passei, por exemplo, na campanha política que quebraram o único computador que eu tinha. Eu sei disso, eu sei que eu não contei muita coisa. Só que, mano, as histórias são muito grandes, elas são muito, tipo, cheias de detalhes, tá ligado? E eu só vou lembrando conforme eu vou falando. Então, caso você tenha alguma dúvida aí, caso você queira saber alguma coisa pontual, deixa aqui nos comentários que daí eu respondo ou por comentários ou também em um próximo vídeo, quem sabe, beleza? E é aquela coisa, se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, pergunta aí, como eu disse, alguma coisa que você queira saber sobre a minha história, a história da Check, e a gente se vê no próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui. Até lá. Falou. É nóis.